nesse momento, nossa primeira edição, TV Mirante em Casa, recebe aqui, ao vivo conosco, o Marcelo Salazar, que compõe aí a equipe de fiscalização do recurso do PDRS Xingu para enfrentamento à pandemia na região. Então, Marcelo, muito boa tarde, muito obrigado por atender e esperar até agora para participar ao vivo conosco. Então, Marcelo, como é que está o gerenciamento nesse momento? O que vocês têm de informação acerca da aplicação desse recurso específico para a pandemia em nossa região? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Acho que antes de responder essa pergunta, eu queria manifestar aí a minha solidariedade, o meu profundo sentimento a todas as famílias, né, que perderam seus entes queridos aí para o Covid, né, um número que já passa de 100 aqui na região de Altamira, né, e que já chegou a territórios indígenas, ribeirinhos, né, então realmente a gente está numa situação bastante grave aqui na região e, enfim, precisamos de unir esforços para enfrentar isso. Bom, respondendo a sua questão, né, foi instalado na semana passada um comitê de acompanhamento dos investimentos desse recurso do PDRS Xingu, que está sendo feito pela CESPA. A sociedade civil foi convidada para ocupar uma das cadeiras desse comitê e eu sou uma das pessoas que está ocupando atualmente esse comitê. Então, tiveram 2 reuniões, né, enfim, foram tomadas algumas providências, foram apresentados ao comitê a questão da contratação de leitos do Hospital Santo Agostinho, que já está em andamento. Foi apresentado também uma lista de equipamentos a serem comprados, né, para instalação das 10 UTIs, 10 leitos de UTI no Hospital Regional, que serão adicionais aos 10 leitos que já foram doados para a Norte Energia, mas que ainda não foram instalados, e, enfim, e aí acho que algumas questões de funcionamento do comitê e tal. Então, hoje, mesmo sem ainda o recurso cair, o Hospital Santo Agostinho se colocou à disposição para já receber a transferência de pacientes, né, e a informação que a gente tem é que, deixa eu pegar o número exato, mas já tem, acabei de pegar com o Edson, do Hospital Regional, diretor do Hospital Regional, né, já tem 15 pacientes que foram transferidos para o Santo Agostinho, liberando espaço no Hospital Regional para a instalação desses leitos de UTI. Né, então, hoje, é uma informação que acho que é legal reforçar, se tem 18 leitos de UTI no Hospital Regional disponíveis para o Covid. Então, eram os leitos que já tinham e mais 4 que foram instalados com respiradores e com equipamentos que vieram pelo governo do Estado. Acho que como uma primeira fala, é isso. Certo. Agora, Marcelo, é o seguinte, são 6 milhões de reais, né, que foram, de certa forma, forçados a ser repassados, porque a Justiça determinou, né? Então, o dinheiro que está sendo gerenciado pela CESPA. É bom a gente deixar isso separado, porque é o seguinte, não é um recurso específico para o município de Altamira, mas para atender a região. Então, a gente destaca isso aqui. Como que isso está sendo feito? Porque a estrutura toda montada, a logística é aqui em Altamira para receber a região. Tem alguma porcentagem desse recurso que vai ser destinado aos municípios em específico? Então, acho que assim, tem que deixar claro que o enfrentamento ao Covid, ele depende de uma estrutura de saúde e hoje a deficiência está na média e alta complexidade. Então não é que o recurso está sendo investido em Altamira, o recurso está sendo investido na média e alta complexidade que fica na cidade de Altamira. O Hospital Regional, ele atende toda a região. Então essa hoje é a maior necessidade de investimento para lidar com a pandemia. Né? As enfermarias e tal, você tem outras opções. Então, esse recurso está focado nisso. Mas você tem equipamentos previstos, por exemplo, de respiradores de transporte para ficar nos municípios, para quando tiver que fazer um deslocamento de um paciente que está nos outros municípios para cá, ele possa ser feito também já com o respirador. Além disso, tem uma previsão, está sendo discutido nessa comissão, de torpedos de oxigênio que fiquem em UBSs
nas terras indígenas e áreas ribeirinhas, para também que o transporte dessa população ela aconteça com mais segurança e menos risco de óbito no caminho. Então, esses são os investimentos que estão previstos para os municípios. Mas é muito importante frisar que o investimento hoje na ampliação dos leitos de UTI e na reorganização desse sistema de saúde é um investimento para a região, não é um investimento para Altamira. Então, eu sei que tiveram alguns conflitos aí entre, eu não acompanho muito de perto, mas sei que tiveram alguns conflitos entre as prefeituras, enfim, mas todo mundo tem que entender isso, né, que hoje não tem como instalar leito de UTI em outros hospitais, porque depende de muita coisa, depende de laboratório, de médicos especializados, de um sistema de gasometria instalado, né, e de uma estrutura que ela está colocada hoje no hospital regional. Certo, isso é muito bom saber, né? E a população precisa entender isso também, mais do que nunca os políticos, porque a gente fica, às vezes, até chateado com tanta briga interna, né, entre os poderes para saber isso, saber aquilo, e no final de contas a gente sabe que o importante aqui é atender a necessidade do momento, que é o tratamento de pacientes. Existem pessoas morrendo, existe, inclusive, a gente sabe que existe um número muito maior de pessoas infectadas do que aquilo que os dados mostram no momento, então, daquilo que oficialmente é divulgado. Então é necessário, temos pressa para que essa estrutura funcione, para atender as pessoas, porque existe, por outro lado, a questão econômica também envolvida, que está perecendo por conta de tudo isso e até de algumas ações tardias em relação ao enfrentamento a essa pandemia. Marcelo, eu quero agradecer você pela participação no nosso programa, está com o tempo estourado, mas assim, foi muito importante a tua intervenção aqui e a gente confia no trabalho de vocês. Hoje essas comissões, ela tem um papel muito importante, que é aproximar a população daquilo que está acontecendo, porque nem sempre a população tem as informações necessárias. E essa transparência ajuda as pessoas a se conscientizarem e também saber cobrar na hora certa. Existe aqui toda uma logística sendo montada e assim que ela estiver funcionando na plenitude, a população precisa se beneficiar disso. E a gente precisa contar com vocês que estão na linha de frente para nos orientar e alertar aquilo que é preciso ser feito. Muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade. Não, só me despedir, agradecer a oportunidade e dizer que queria deixar um recado de que esse é um momento de união. Eu acho que a gente tem que deixar brigas políticas de lado, olhar tecnicamente para as questões. A região está atrasada na implantação dessa estrutura de saúde para o combate ao Covid. Então, precisa ter uma compreensão de que se a gente não conseguir estruturar o sistema de saúde e, ao mesmo tempo, tomar os cuidados de isolamento social, realmente ficar em casa e criar caminhos para lidar com crises na economia que são inevitáveis, mas que precisam ser lidadas com maturidade. Não adianta a gente sair abrindo comércio sem ter um bom plano, sem ter uma retaguarda do sistema de saúde, que não é o que acontece hoje. Então, o recado é esse, como o comandante falou há pouco, fique em casa, se você puder, o máximo que puder. Se sair, saia protegido, no retorno, tome um banho, lave bem as mãos, e vamos tentar brigar contra o coronavírus. Nosso inimigo agora é o coronavírus, tem que colocar o foco nele e não se perder em brigas paralelas que eu vejo acontecer. E o último recado, que eu acho importantíssimo colocar, é que a prefeitura sente com a sociedade civil, com os profissionais de saúde, para conversar sobre a coordenação de recursos. Eu acho que a implantação do hospital de campanha, ela está sendo desastrosa, os movimentos alertaram, pediram conversas com a prefeitura, chegou a ter uma primeira conversa com a secretária Denise, que se comprometeu a formar uma comissão um pouco mais ampla, um pouco a exemplo do que a CESPA está fazendo, tem problemas, claro, mas é preciso ter essa coordenação de esforços, para que não tenha perda de dinheiro e principalmente perda de tempo nesse momento. Porque enquanto essas brigas acontecem, enquanto essa falta de coordenação acontece, pessoas estão perdendo a vida. Então, acho que esse é o pedido, para que tenha uma coordenação entre prefeitura, Estado e entre os diferentes setores da sociedade, para a gente encarar de frente essa pandemia, que não é algo temporário, como muita gente já percebeu. Obrigado. Certo, então está aí a intervenção muito importante, a sua opinião, a sua observação, é válido isso. A gente tem dito várias vezes que está faltando alguém aqui na região que lidere esse processo. Parece que está cada um cuidando do seu quadrado e brigando por coisas banais nesse momento tão importante. Obrigado, Marcelo Salazar, mais uma vez.
que está nessa comissão de fiscalização, e a gente agradece por sua participação, tá certo? Obrigado mesmo de coração. E